Então vamos à palavra. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 9. Nós vamos falar de um assunto muito importante que você tem que entender. Quem vem no ensino da palavra já tem clareza sobre esse assunto. Mas a maior parte não vem. Então, vai ser muito bom falarmos sobre isso. Pode ser que você ache meio estranho o que nós vamos dizer. Mas vai olhando para a Escritura, eu tenho certeza que ela vai trazer clareza no teu espírito, no teu coração. Então nós vamos fazer aqui uma boa leitura do capítulo 9 de Hebreus, a partir do versículo 11. Todos acharam? Posso ler? Então Hebreus 9, 11. Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta geração, não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou nos santos dos santos uma vez por todas, e o que ele obteve? Tendo obtido uma eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificavam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo ele é mediador da nova aliança, ou dependendo da tradução, do Novo Testamento, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador, pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei, e todo o povo tomou o sangue dos bezerros e de bodes com água, lã, tinta de escarlate e sopo, e aspergiu não só sobre o livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu sangue com sangue o tabernáculo e em todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas segundo a lei, preste atenção, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Vamos orar. Olha, eu não vou falar sobre solução de problema, como alcançar a bênção, como prosperar. Então, se você veio aqui com o coração assim, eu estou com um problema, eu quero alcançar a solução do problema. Naturalmente você quer ouvir uma palavra que fale como solucionar o problema. Eu não vou falar isso. Então deixe o problema de lado, deixe essa ansiedade de querer ouvir uma solução. A solução vem de Deus. Para que você tenha o coração bem solto para receber a palavra de Deus. Então deixe tudo de lado, nada te domina agora, a não ser o Espírito Santo, tá bom, queridos? Então eu vou fazer uma pergunta para você, quero mexer com a tua mente hoje. Quando é que começa o Novo Testamento? Quando é que o Novo Testamento começa, se inicia a nova aliança? Quando? Se você abrir a sua Bíblia, você vai ver lá,
ela está dividida, Velho Testamento e Novo Testamento. Então você vai falar assim, ó, então o Novo Testamento, ele começa ali em Mateus, Marcos, Lucas e João, porque na Bíblia aqui a divisão é isso, Velho e Novo Testamento. Mas será que Mateus, Marcos, Lucas e João, ainda que esteja aqui na Bíblia, Novo Testamento, ele é o Novo Testamento realmente? Aonde começa a nova aliança? Onde começa a nova aliança da qual nós fazemos parte? Onde começa verdadeiramente o Novo Testamento, a nova aliança no sangue de Jesus Cristo? Então vamos reler aqui em Hebreus capítulo 9, onde estamos alguns versículos, olha lá. Versículo 15. Por isso mesmo ele é mediador de uma nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Agora preste atenção nesses versículos, olha. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Então o que ele está explicando? Primeiro ele fala que Jesus é o mediador de uma nova aliança. O que é mediador? Né? Eu vou dar um exemplo simples. Suponhamos que a pessoa ela vende imóveis, ela é corretora de imóveis. Então ela é uma mediadora. Qual é a mediação que ela vai fazer? Ela encontra o vendedor do imóvel e vai encontrar o comprador. Ela vai passar a casa das mãos deste dono, que é o vendedor, e vai passar esta casa na mão do outro dono, que é o comprador. Ele vai fazer uma intermediação. Ele está no meio e vai mudar uma situação. Então, o que é esta palavra mediador de uma nova aliança? Então, Cristo fez esta mediação. Ele nos tirou da velha aliança trazida por Moisés, nos tirou da lei e nos introduziu numa nova aliança, num novo testamento. Ele é o mediador, isso foi ele que fez. Então eu tenho que ter clareza que Jesus é o mediador. Ele me tira daquilo que é primeiro e envelhecido e me põe naquilo que é novo. Ele é mediador do Novo Testamento, da nova aliança. Está bem claro isso na sua mente? Agora, o que o escritor de Hebreus explica? Vou ler o versículo 15 de novo. Por isso mesmo ele é mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Agora preste muita atenção, tua mente está aí não? Você está ligado? Não desvirtua. Olha o que ele diz. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Suponhamos que tem uma pessoa, ela é muito rica, ela vai fazer um testamento. Eu deixo para o meu neto fulano de tal esta casa, para o meu filho, para minha esposa isso, para o meu... Ela tem uma família e ela faz um testamento, ela divide tudo aquilo que ela tem, ela está viva, divide tudo aquilo que ela tem e deixa documentado esta divisão toda. O testamento está pronto, mas só que tem uma cláusula: enquanto ele vive, não pode ter validade esse testamento que ele deixou. Então nenhum daqueles que é herdeiro dele, antecipadamente pode chegar lá e requerer alguma coisa. Por quê? Porque o testador está vivo ainda. O testador, o que fez o testamento, ele está vivo. Então ainda que o testamento seja verdadeiro, ele não pode ser
validado, não pode ser cumprido, porque quem fez o testamento está vivo. Então, quando é que esse testamento vai ter validade? Só quando o testador morre. Enquanto ele está vivo, ainda que um neto vá receber metade da fortuna dele, antecipadamente ele não pode fazer nada, ele não pode se valer do testamento e requerer a parte dele, porque o testador está vivo. Então, quando é que vale o testamento? O testamento vale quando o testador morre. Quando ele morre, então o testamento passa a ter validade. Está bem claro isso na tua mente? Então você vai encontrar Jesus fazendo um monte de coisa em Mateus, Marcos, Lucas e João. Você vai encontrar ele conversando com judeus, fazendo certas afirmações, mas ele é o testador, ele está vivo ainda. Então Jesus, ele vem durante o seu período de vida todo aqui na terra, ele veio fazer o quê? Ele veio cumprir o Velho Testamento. Vamos ler algum texto sobre isso, para que você entenda bem, né? Então vamos lá, Mateus capítulo 5, vamos lá, você marca aí Hebreus, que nós vamos voltar. Você tem que ter bastante clareza sobre isso. Mateus capítulo 5, nós encontramos aqui uma declaração de Jesus muito importante, que o povo quase não tem discernimento a respeito dessas coisas. Então, Mateus capítulo 5, versículo 17, olha lá. Mateus 5, 17, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Então o que ele está dizendo? Não pense vocês que eu vim revogar a lei, ou revogar os profetas. Não, eu não vim fazer isso. Mas por que ele veio? Olha o que ele diz, né? Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio se omitirá da lei até que se cumpra. Então o que Jesus está dizendo? Ele não veio revogar a lei e nem os profetas. Ele veio fazer o quê? Ele veio cumprir tudo que a lei e os profetas disseram a respeito dele. Então, enquanto Jesus está exercendo seu ministério terreno, qual é o ponto principal? Ele veio cumprir a lei, ele veio cumprir tudo aquilo que os profetas disseram. Então você vai ver Jesus expulsando demônios, falando muitas coisas, mas Jesus está vivo, cumprindo a lei, cumprindo o Velho Testamento. Ele na cruz vai ser o último sacrifício da lei, que é o seu próprio sacrifício, o seu sangue derramado. Mas enquanto Jesus está na terra fazendo a obra, ainda que na tua Bíblia esteja Mateus, Marcos, Lucas e João, Novo Testamento, contudo, enquanto o testador, que é ele, que está vivo, ele está vivo, não se iniciou o Novo Testamento. Quando é que o Novo Testamento vai se iniciar? A nova aliança na qual nós vivemos vai se iniciar quando Jesus vai para a cruz. Ele é o testador. Enquanto ele está vivo, ele está cumprindo a lei, cumprindo o Velho Testamento. Por isso que ele fala certas coisas e faz certas declarações aptas para a lei, não para aquele que está na nova aliança. Depois no finalzinho eu vou citar uma delas que vai mudar a tua mente. Vamos trabalhar em cima dela. Então, enquanto Jesus está aqui, ele está pregando, está falando do amor, está fazendo o sermão da montanha, está expulsando demônios, está pregando o reino de Deus, ele é o testador, está vivo, é o início, uma reta final para o início da nova aliança no sangue dele. Ele é o testador, está vivo. A nova aliança na qual nós vivemos e afirmamos, não entra em vigor. Por quê? Porque o testador está vivo ainda, está caminhando para a cruz do Calvário. Mas quando ele vai para a cruz do Calvário e ele morre, então ele cumpre a primeira aliança, ele cumpre a lei, cumpre todos os quesitos da lei. Ele vai ser o último sacrifício da lei. Então, quando ele morre na cruz, quando ele diz está consumado, o sangue dele é derramado, é aí que se inicia a nova aliança. O testador morreu. Vocês estão entendendo? O testamento passa a vigorar. Por quê? Porque o testador morreu. Está difícil essa conversa ou não?
Vocês estão entendendo claramente isso? Então, na verdade, a nova aliança, o Novo Testamento começa com a morte de Cristo na cruz, e daí para frente. E daí para frente, eu tenho que ter clareza sobre isso. Isso pode ser uma coisa estranha, pode ser que em toda a tua vida de fé você nunca ouviu isso. Isso parece uma coisa estranha, porém é bíblica, está aqui. Eu vou mostrar para você na palavra de Deus que ela é bíblica e ela é verdadeira. Então vamos ver alguns textos. Mateus, você está em Mateus, vamos lá para o capítulo 27. Mateus 27, nós vamos encontrar ali a morte do Senhor Jesus. Nós vamos encontrar a morte do Senhor Jesus no versículo 45, né? Vamos ler, versículo 45 de Mateus 27. Desde a hora nona até a hora, desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Por que ele fala isso? Porque ele foi feito pecado ali na cruz do Calvário. E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo embebido em vinagre, colocaria colocado na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Então, quando é que começa essa nova aliança? Jesus está na cruz, desamparado por Deus. A Bíblia diz que ele foi feito pecado. Diz que todas as nossas transgressões, maldições, tudo que entrou por Adão está sendo posto nele. Ele está ali pagando o preço da nossa redenção. O juízo sobre o pecado está caindo sobre ele. Mas quando ele morre, nisso o sangue dele está sendo derramado. Mas quando ele morre, que ele entrega o Espírito ao Pai, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Agora é que vai começar a nova aliança. Agora é que começa o Novo Testamento no sangue dele. Quando o testador morre na cruz, que véu que era esse? Era um véu que separava o lugar santo dos santos dos santos. Os santos dos santos tinha a arca com maná, com a vara de Araão, tinha os querubins, você já deve saber disso. Ali estava a presença e a glória de Deus. Não era permitido entrar naquele lugar, era um lugar escuro, que só um homem, o sumo sacerdote, uma vez por ano entrava lá, com sangue pelos seus próprios pecados e pelos pecados do povo. Ninguém era permitido entrar ali. Por quê? Porque quem entrasse ali não fosse autorizado, morreria fulminado, porque ali estava a presença de Deus. Então a visão de Deus do Velho Testamento que eles tinham, era um Deus oculto, num lugar que só um homem poderia entrar lá uma vez por ano. Mas quando Jesus morre, entrega o Espírito, este véu se rasgou de alto a baixo. Começa-se uma nova aliança, se abre um novo e vivo caminho. Deus sai daquele lugar chamado Santos dos Santos e torna acessível a qualquer pessoa que invocar o nome dele. Não tem mais lugar santo, lugar especial, onde só Deus fala, porque agora na nova aliança, qualquer um que crê tem acesso a Deus em qualquer lugar onde estiver. Então Deus saiu daquele lugar fechado. Imagine a mente do pessoal do Velho Testamento, a mente daquelas pessoas. Eles vinham fazer o sacrifício, a oferta, entregavam na mão do sacerdote e não sabiam mais de nada. Aquele sacerdote entrava no lugar santo e uma vez por ano o sumo sacerdote entrava num santo dos santos. Então, Deus para eles era um enigma, um Deus escondido num lugar que só um homem poderia ter. Tudo era difícil, eles não podiam ter um acesso direto lá, não lhes era permitido. Mas na nova aliança, quando Cristo morre na cruz, isso que eu quero que você entenda, ele derrama o sangue, inicia-se a nova aliança, o testador morreu. Então o testamento passa a ter
validade para todos aqueles que acreditam. É aí que começa realmente a nova aliança, né? Vamos ver outro texto, João capítulo 19, vamos lá, Mateus, Marcos, Lucas, João 19, nós vamos encontrar ali no versículo de número 30, mas vamos ler desde o 28, que fala também sobre a morte dele. Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, preste atenção, meus irmãos, ele é o Cordeiro de Deus, ali na cruz ele é o último sacrifício da lei, o sacrifício perfeito. Todos aqueles sacrifícios da velha aliança eram deficientes, incompletos, não resolviam um problema. Agora Jesus está na cruz, ele é o Cordeiro de Deus, é o único sacrifício perfeito, o sangue puro. Depois que ele fica ali 6 horas pregado no seu sofrimento, na sua angústia, na sua dor, e ele vê que tudo está se cumprido, tudo se cumpriu, ele cumpriu a lei, ele é o último sacrifício da lei, tudo se cumpriu. Então ele diz, vendo Jesus que tudo estava consumado, vou ler de novo, depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir a escritura, disse, tenho sede. E ali estava um vaso cheio de vinagre, embeberam o vinagre em uma esponja e, fixando num caniço de sopo, lhe puseram a boca. Quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, inclinou-se a cabeça e rendeu o espírito. Então, de novo, mesmo texto. Quando ele toma o vinagre, ele diz, está consumado, se cumpre toda a velha aliança nele. E ali ele passa a estabelecer a nova aliança na qual nós vivemos. Povo de Deus, nós somos o povo da nova aliança, o povo do Novo Testamento, nós somos igreja, nós não estamos debaixo de lei, não estamos debaixo do judaísmo. Quanto que se prega do Velho Testamento do povo judeu o tempo todo, nós não estamos debaixo desse judaísmo, da história dos judeus o tempo todo. Nós já estamos numa nova aliança, na nova aliança no sangue de Jesus, num novo testamento no sangue dele, numa nova dimensão. Então, quanto mais eu viver debaixo da lei, debaixo do judaísmo, mais cego eu fico para o Novo Testamento, mais cego eu fico para a nova aliança, mais cego eu fico para a verdadeira obra de Cristo na cruz e do Evangelho, porque eu vou viver debaixo de jugo o tempo todo. E o que mais se prega hoje é Velho Testamento, é Neemias, José, Jacó, é Abraão, é a pedra, é só aquilo, e só aquilo. E a promessa é assim, hoje vai mudar a sua vida, hoje vai acontecer, mas em Cristo já aconteceu, já se cumpriu. Nós estamos na nova aliança, já entramos numa nova dimensão. Então nós vemos tanta gente que a cabeça confusa, não sabe aquilo que acredita, quer beber de uma cisterna rota, que não tem água viva, por isso que não tem força, não tem fé, não enxerga o que é a nova aliança. Então vamos trabalhando na palavra de Deus, né? Está consumado, então o véu se rasgou, então Cristo é o testador, Ele é o testador. Então quando Ele morre na cruz, se cumpre, se inicia a nova aliança, se inicia o Novo Testamento, as superiores promessas, uma nova visão de Deus, uma nova revelação de Deus começa a acontecer. Você precisa conhecer essas coisas, está fundamentada essa verdade no seu coração. Então vamos trabalhar, vamos voltar para Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8. Vamos ler, esse capítulo de Hebreus, ele vai falar sobre a antiga aliança, é um símbolo transitório, é uma coisa que estava em trânsito, que ia ter o seu fim. E ele vai falar que Cristo, ele veio
estabelecer uma aliança superior, com superiores promessas, uma coisa muito acima de tudo aquilo que o povo judeu viveu. Então, vamos ler desde o versículo 1, é uma leitura longa, vamos lá. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nas alturas, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Então está dizendo que Jesus Cristo, ele é o sumo sacerdote que se assentou à destra do trono de Deus nas alturas. Ele é o sumo sacerdote muito superior aos sacerdotes do Velho Testamento, que eram homens mortais e pecadores. Ele está dizendo que o nosso sumo sacerdote agora, que é Jesus, está sentado à destra da majestade nas alturas, num templo feito não por mãos humanas, um templo celestial, nos céus. Vai continuando. Como ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo o sacerdote seria, visto que existem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram, presta atenção, em figura e sombra das coisas celestiais, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vejas que faça todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado do monte. Para aí, o que ele está dizendo? Que todos aqueles sacerdotes terrenos, eles ministravam uma sombra da coisa que havia de vir. Aquilo que eles faziam não era uma imagem real, era uma sombra. A realidade futura estava para vir, o qual era aquilo que Cristo iria fazer. Versículo 6. Agora, com efeito, olha, isso está escrito aí, não é possível que você não entenda isso. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto ele é mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Então, o que Cristo veio trazer, a nova aliança, o Novo Testamento que ele veio instituir com seu sangue, é muito superior ao Velho Testamento. Muitas promessas que nós temos na nova aliança são muito superiores às coisas que eles tinham na velha aliança. Olha, está escrito isso aí na Bíblia, veja, vou ler de novo. Se isso não é verdade, então nós não cremos. Olha lá, versículo 6. Agora, com efeito, o que Jesus obteve? Obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto ele é mediador do quê? De uma superior aliança, instituída em superiores promessas. Então a aliança que Cristo vem realizar na cruz por nós, é muito superior, meus irmãos, muito superior à velha aliança, instituída baseada em sangue de animais. Então nós estamos numa aliança muito além do que eles viveram no passado. Mas se as pessoas não enxergam a nova aliança, elas voltam para uma coisa inferior e querem encontrar as coisas de Deus naquilo que é inferior, e é isso que nós temos assistido diariamente. Continua a leitura, olha lá. E se de fato, vou ler o 7, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, qual é a primeira aliança que ele está dizendo? A lei que Moisés trouxe, todo o povo viveu debaixo daquela aliança. Ele está dizendo que aquela aliança tinha defeito. Ela só seria, não haveria uma nova se aquilo fosse perfeito, mas não era perfeito, era uma coisa defeituosa que não serviu. Vou ler de novo. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. Se tudo aquilo fosse perfeito que eles fizeram no Velho Testamento, então não haveria necessidade de uma aliança nova, estaria tudo resolvido. Mas como tinha defeito,
Então vai se estabelecer uma nova daqui para frente, porque aquilo falhou totalmente, não serviu para nós, não serve para nós que somos igreja. Continuando, e de fato repreendendo diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, que farei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Então o que Deus está dizendo? Está dizendo através desse texto que está lá em Jeremias, né? Que viria dias que ele faria uma nova aliança, não a aliança que ele fez com aquele povo através de Moisés, porque o povo não permaneceu na aliança. Ele faria uma nova aliança, ele está mostrando um futuro, uma coisa que aconteceria. Continuando, versículo de número 10, porque esta é a aliança que firmarei com a casa... De novo, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, serei o seu Deus, e ele será meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, dos seus pecados jamais me lembrarei. Então ele está dizendo que fará uma nova aliança, uma aliança que vai mexer lá dentro com a mente das pessoas, uma aliança que vai alterar, mexer com o coração, uma coisa interior de cada um. Agora no versículo 13, quando ele diz nova, torna-se antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Então o que ele está dizendo? Se diz nova, é porque a primeira ficou antiquada e velha. E se ficou velha, o que vai acontecer? Está prestes a desaparecer. Chegou o fim dela. Então eu não canso de dizer que nós estamos debaixo da nova aliança, meus irmãos. Debaixo do Novo Testamento, nós vivemos nisso, precisamos conhecer, mastigar, explorar essas coisas. Agora, se a igreja está voltada só para o judaísmo, fica cego para isso que eu estou dizendo. Você aceita isso? Estou gritando muito ou não? Só um pouquinho? Então a nova aliança, ela é superior à primeira aliança. Quando é que ela vai ter a validade? Quando morre o testador. Se o testador, que é Cristo, não morre, então ela não entra em vigor. Se aquele que deixou a sua herança estiver vivo, seu testamento não vale nada, ainda que seja verdadeiro. Mas quando ele morre, aquilo entra em vigor. Então a nova aliança começa onde? Começa na cruz do Calvário, quando Jesus diz: está consumado, derrama o seu sangue. O Novo Testamento começa daí para frente. Então um monte de coisas que eu leio em Mateus, Marcos, Lucas e João, quando Jesus ainda está vivo, ele estava cumprindo a lei. São coisas conflitantes. Eu vou ler uma aqui hoje, mais conflitante que você pode imaginar, para acabar com a escravidão da sua vida. Vou ler. Então, quando Jesus está fazendo um montão de coisa vivo ainda, ele está cumprindo a lei, ele está debaixo da lei, cumprindo a lei. Nenhum eu ou um tio seria abrogado da lei sem que tudo fosse cumprido. E onde tudo fosse se cumpriu? Na cruz do Calvário, em Jesus Cristo. Aceita isso ou não? Né? Então, nós lemos que agora é a superior aliança. Nós estamos numa superior aliança. Aqui em Hebreus 9, onde nós lemos, vamos ver aqui, qual era a base da antiga aliança, né? Vamos ler aqui, a partir do versículo 18. Então ele diz assim: pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado a todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo,
tomou sangue de bezerros, de bodes, com água, lã, tinta de escarlate, sopo, aspergiu, não só no livro da lei, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Agora presta atenção: com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem sangue, sem derramamento de sangue, não há remissão dos pecados. Então qual é a base da aliança do Velho Testamento? O sangue dos bodes, o sangue dos bezerros. Isso não resolveu nada, não resolveu, foi uma coisa defeituosa, uma sombra que Deus permitisse que reinasse por um período, até vir Jesus Cristo, até restabelecer o Novo Testamento. Está bem claro isso na sua mente? E o sangue do Novo Testamento, eu leio isso toda a ceia, 1 Coríntios 11, olha lá o que está escrito em 1 Coríntios 11, Jesus declara isso, 1 Coríntios 11, vamos ler desde o versículo 23, que nós vamos ler isso domingo que vem de novo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Versículo 23 de 1 Coríntios 11. Que na noite, vou ler de novo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo o quê? Este cálice é o Novo Testamento, ou a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então quando ele pega o cálice, ele fala: esse cálice é o Novo Testamento. É a nova aliança no meu sangue, é o início da nova aliança, o início do Novo Testamento, no meu sangue, é a garantia, você tem que enxergar isso, meus irmãos. Por qual é a minha preocupação? Que eu só vejo a turma pregando o Velho Testamento e pondo jugo nas pessoas o tempo todo, pregando sacrifício, pregando voto, tudo coisa da lei que não está em vigor na nova aliança. É só Neemias, olha bem, é só lá, a mente das pessoas estão lá, e cria-se um véu, ela não consegue enxergar a nova aliança. Agora eu vou ler um texto aqui, vamos lá, Mateus capítulo 17. Um texto que já pôs medo em todo mundo, já escravizou todo mundo, põe jugo no coração de todo mundo. Eu vou perguntar para vocês se isso é nova ou velha aliança. Mateus 17, a partir do versículo 14. Uma paradinha. Pronto. Então vamos ler. E quando chegaram junto à multidão, acho que é isso mesmo. E quando chegaram junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras vezes na água. Apresentei aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio e saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. E os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não pudemos nós expulsá-lo? Ele respondeu: olha bem, por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Por que ele não puder expulsá-lo?
Por causa da pequenez da fé. Se tiver fé como um grão de mostarda, transporta um monte. Aí vem essa frase aqui, ó, que está entre conchetes. Quando você vê alguma coisa na Bíblia entre conchetes, em certos textos originais essa frase não existia. Essa que é a verdade. Não, procure, se informe a respeito disso. Se informe a respeito disso. Aí vem isso aqui, ó. Mas esta casta não se expele senão por meio de jejum e oração. Agora eu te faço essa pergunta. Esse episódio aqui, Jesus está no Novo ou no Velho Testamento? Está debaixo da nova aliança ou debaixo de lei? Debaixo de lei. Aqui o Novo Testamento não estava em vigor. Eu quero que vocês entendam isso. Então, muitas coisas que Jesus falou aos judeus, aos fariseus, ele está debaixo de lei, coisas que não se enquadram na nova aliança. E dará o Espírito Santo àquele que lhos pedirem. Está aqui em Mateus e Lucas. Na nova aliança, quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, foram selados com o Espírito Santo da promessa na hora. Na hora, a nova aliança é isso. Essa casta não sai senão por jejum e oração. Está debaixo de lei, já estava em vigor a nova aliança que fala isso. Pensa, Jesus já havia morrido, o sangue havia sido derramado, já estava na nova aliança? Não estava na nova aliança. Então a gente pega uma frase dessa, por não entender, e faz dela uma doutrina mais forte que a obra da cruz. Põe jugo em todo mundo, oprime, está vendo? Jesus falou, não tem discernimento, que está falando isso debaixo de lei, e não na nova aliança. Agora, vamos trabalhar da nova aliança sobre esse assunto. Você está em Mateus, vamos lá para o capítulo 28. Mateus capítulo 28. Olha, finalzinho do 27, Jesus é sepultado, os guardas vão guardar o sepulcro. Mateus 28 começa com a ressurreição. Ele já havia morrido na cruz, derramado sangue, era o início da nova aliança, o início de tudo, o início do Novo Testamento. O testador morreu, se cumpriu, é validado a nova aliança no sangue dele. Agora o que ele diz? Olha lá, Mateus 28, 18. Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada aonde? Então presta atenção. Isso ele fala depois da morte dele na cruz. Essa casta está lá, mas não é a nova aliança. Depois que ele ressuscita, encontra os discípulos, ressuscitou, cumpriu-se o sacrifício da cruz, o testador morreu, se inicia a nova aliança. Toda autoridade me foi dada onde? Nos céus e na terra. Ele toma, toda a autoridade dos céus e da terra é dada a ele. Quando ele estava ali falando a respeito daquele endemoniado, ele podia dizer que toda a autoridade dos céus e da terra estava nas mãos dele, como Deus podia, mas como homem não. Mas agora ele ressuscita e diz, toda a autoridade me foi dada, está aqui ó, nos céus e na terra, tomei toda a autoridade da terra. Nova aliança, meus irmãos, Novo Testamento, aliança baseada no sangue dele. A coisa não está solta, largada, como a gente pensa. Ele tomou toda a autoridade nos céus e na terra, inclusive a autoridade do diabo. Você acredita nisso? Uma boa parte não acredita. Toda a autoridade. Agora você está aí, olha, o próximo livro é Marcos, presta atenção, olha o início da nova aliança. Marcos capítulo 16. Toda a autoridade foi dada a ele. Agora ele dá uma ordem. Ele mostra aqui o poder do nome dele. O poder do nome dele. E olha o que ele fala. Versículo 14 de Marcos 16. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa. Censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitados. E disse-lhes, presta atenção. Olha a nova aliança aqui, olha, toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra, e disse-lhes,
ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vocês vão fazer isso. Pregar o quê? O judaísmo? O evangelho ainda não tinha sido revelado no seu potencial total, não tinha. Muita coisa iria ser revelada, um apóstolo Paulo iria surgir. Os próprios discípulos nesse tempo não tinham uma visão clara do evangelho ainda. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem porém não crer, será o quê? Condenado. Agora, olha os sinais que seguem aqueles que estão na nova aliança, que creem realmente, né? Como é que eles vão lidar com o diabo agora? Vão ter que ficar se matando, 30 dias sem comer, aquela coisa, né? O diabo já foi derrotado, na cruz já foi despojado, eu só preciso crer que eu estou na nova aliança, assumir a verdade da palavra de Deus, não ficar com medo de nada. Esses sinais vão de acompanhar quem? Aqueles que creem em quê? Na nova aliança, naquilo que ele fez, no nome dele. Olha lá, veja bem, o que ele diz, esses sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome. Ele recebeu toda a autoridade dos céus e da terra. Então o nome dele é a autoridade máxima. Você está entendendo isso? Então se alguém tem fé, em nome de Jesus, expulsa qualquer casta de demônio. Pode ter comido 1 quilo de macarrão, expulsa qualquer casta, qualquer demônio, sem medo de nada, porque ele está no nome de Jesus Cristo. Não precisa se matar, vou jejuar, vou me matar, ai meu Deus, será que sai? Sai. Nova aliança, toda autoridade agora vai no meu nome. Vocês vão no meu, quando você falar o meu nome, fala o meu nome, você vai ver o que vai acontecer com os demônios. Acredita nisso? Agora vai lá pegar a agorada para expulsar o diabo da sua casa. Vai lá. Vai lá pegar o salzinho grosso da macumba evangélica. Então na nova aliança nós temos a autoridade do nome dele. O nome, quando você não sabe o poder quando você fala assim, em nome de Jesus Cristo. Você não sabe, por isso que nós oramos e terminamos a oração em nome de Jesus Cristo. Então quando você ora, não fala assim, não sei o que lá, amém, não. Em nome de Jesus Cristo. Você tem que orar e terminar sempre diante de Deus em nome de Jesus Cristo. Porque os demônios se dobram diante do nome de Jesus Cristo? Porque eles reconhecem a autoridade que foi dada no nome dele. Até os inimigos vão expulsar demônios em nome de Jesus Cristo. Posso estender um pouquinho mais o culto hoje? Vocês me dão mais 10 minutos? Vamos lá, Mateus 7. Depois vamos voltar aqui. Sete 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha, no nome de Jesus, veja bem, essas pessoas profetizaram. Eles curaram e expulsaram demônios e viviam na iniquidade. Jesus não negou que eles fizeram isso. Você vê como o nome dele tem poder, meus irmãos. Jesus falou para eles, mas não vos conheço, sabe por quê? Porque vocês estão praticando iniquidade, viviam na iniquidade, mas os demônios se submeteram a ele, eles curaram até em nome de Jesus. Curaram ou não curaram? Volta lá para Marcos, deixa eu terminar a leitura, para a gente só ler mais 2 versículos e terminarmos. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beber e não lhes farão mal algum, e se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Está aqui, isso aqui tudo é verdade, ou não? Nova aliança em vigor, agora aconteceu, o testador morreu, a autoridade é uma outra coisa, o nome de Jesus agora é nossa autoridade.
É nossa autoridade, é a nova, inicia-se o Novo Testamento, a igreja é ousada, o crente é ousado, corajoso, sabe que acredita em nome de Jesus. Eles entram lá no templo para orar, logo no começo de Atos, na Porta Formosa tinha um coxo de nascença, me dá um dinheirinho aí, né? Cantou aquela musiquinha, me dá um dinheiro aí, né? Aí Pedro olhou, olha para mim, eu não tenho ouro nem prata, mas em nome de Jesus Cristo, levante e ande. Aquele homem andou. Ele não saiu da cadeira tudo assim, ó. Alguém ajudando, né? Todo assim, né? E depois voltou, não, ele saiu assim, ó. Dançando já. A cura de Jesus não é essa coisa, essa lenga-lenga que a pessoa fala que andou, mas está tudo torto. Arrancaram o cara da cadeira na marra, não. Jesus quando curava não precisava nem de fisioterapia. O cara cego de nascença entrou pulando, louvando a perna direitinho, sem nenhuma fisioterapia. Vocês acreditam nisso? Os discípulos sabiam, falavam o nome de Jesus. Paulo chegou para aquele espírito de adivinhação que tem muito hoje, falou, eu te mando, sai dela em nome de Jesus. Saiu na hora aquela coisa. Ele não entrevistou demônio nenhum. Você aceita isso? Agora olha aqui, ó, olha a nova aliança aqui, Colossenses 2,15, que você sabe muito. Depois da cruz, olha a revelação. Antes da cruz é uma coisa, depois da cruz é outra. Colossenses 2,15. O que diz lá? Vamos ler só o 14 e 15. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Olha a nossa dívida, onde acabou isso? E que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, encravando onde? Na cruz. Então na cruz foi cravado o escrito de dívida. Nós não devemos mais nada. E o que ele mais faz na cruz? E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo. Uma tradução está triunfando deles em si mesmo, prefiro essa, triunfando deles na cruz. Então o diabo na cruz foi despojado, quebrou a autoridade dele, quebrou o domínio dele, foi despojado, enfraquecido, tomado o domínio dele. É isso que é a nova aliança, meus irmãos. Vê se no Velho Testamento, vê se antes da cruz tem alguma coisa assim, não tem. Então se eu ficar com a mentalidade, não entendo o que é a nova aliança, eu fico cego para um monte de coisas poderosas do Novo Testamento. Isso não é fraco, isso é poderoso. Então na cruz, o diabo, aquela casta de demônios, né, foram despojados, liquidados, desapossados na cruz do Calvário. Já foi. Agora eu vou ficar com medo de demônio? Ficar toda sexta-feira, sui, demônio. O tempo todo tem demônio. E Hebreus 2,14, que você cansou de abrir aqui. Coitado desses crentes. Toda semana tem um mal neles. Toda semana tem um mal neles. Quando eu vejo o pregador pegando, é um mal, sempre um demônio. Primeiro eles põem um demônio na pessoa. Todo final de culto, toma um passinho lá, sai demônio, sai, põe a mão assim, dá a mão para trás. Que tristeza, que agonia, não suporto mais ver isso. Um dia eu vou sair no meio da rua e vou gritar essas coisas na Avenida Guapira. Estou por aqui, ó. Por aqui dessa enrolar, levar um montão de objeto orado para lá naquela esquina ali, começar a gritar e falar, aqui é a farsa pessoal, e ler essas coisas para quem estiver passando. Parece que eu não tenho coragem de fazer isso, é? Eu já fiz isso muito, em frente, eu trabalhava no Banespa, para aquele prédio da torre lá, eu ia na pracinha, na Antônio Prado, em frente, pregar ali, ó, na hora do almoço. Os meus colegas de trabalho paravam assim, olha, era eu mesmo, nunca me envergonhei disso. Pense que não, talvez você nunca fez isso, já parou no meio da cidade, eu sou crente, vou abrir a Bíblia aqui, aquele monte de engraxate, aqueles
gerente, tudo lá, com aquele jornalzão, com o pezão lá, tudo. Aí você começa, pessoal, tem uma coisa para te falar. Aí eles olham assim, quem é o doido? Lá estava eu com uma biblinha lá. Você pensa que eu não fiz isso? Fiz muito. Mas ontem, o que eu falei para vocês? Hebreus 2,14. Olha lá. Se isso aqui é mentira, então a Bíblia não serve mais para nada. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse. Como eu amo essa expressão. Quem? Destruísse o quem na sua morte? Aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Então, meu irmão, na cruz, quando se inicia a nova aliança, o diabo é destruído, despojado. Essa casta não sai sem jejum e oração. Espera um pouquinho, estou na nova aliança. Em nome de Jesus ela sai. Pode ter certeza disso, convicção. Vocês entenderam isso? Então procure entender essas coisas. Eu sei que talvez uma pregação assim, você nunca ouviu, nunca ninguém te mostrou esse arroz com feijão que está na nossa cara. Lembra o texto, depois quando chegar em casa, volte em Hebreus 9, leia isso de novo, por favor. Quando é que vai valer um testamento? Ele não é válido, não tem valor nenhum diante da lei enquanto vive o testador. Ele só é válido, tem força de lei, quando o testador morre. É isso que aconteceu na cruz do Calvário. Então alegra o teu coração, você está numa nova aliança. Esmiúce as cartas de Paulo, leia muito Romanos, Colossenses, Efésios, trabalha isso, leia muito Hebreus. Essa é a nossa terra prometida, e você vai ver que toda essa opressão maligna da velha aliança já caiu há muito tempo na cruz do Calvário. Vem Rodrigo, vem a turma rápida, hoje saiu, rasgou-se o véu, eles não ensaiaram, mas vai ter que sair.